Bem, irmãos, vamos para a nossa quarta aula. E nessa aula de agora, eu quero, junto com vocês, analisar o texto de Filipenses, capítulo 1, dos versículos de 12 a 18. Mas antes disso, vamos recapitular um pouco aquilo que nós vimos na aula passada. Nós vimos que, basicamente, o texto de Filipenses 1, de 1 a 11, ele é dividido em duas partes. A primeira delas é onde Paulo faz um louvor pelos santos de Filipos. Ele louva a Deus, ele agradece a Deus por aquilo que ele sabe, por aquilo que ele vê dos cristãos de Filipos. Então ele diz que sempre quando ele lembra, ele ora em agradecimento a Deus pela parceria, pela cooperação dos santos de Filipos com Paulo no Evangelho. Então Paulo louva a Deus por aquela igreja se associar com ele de maneira tão amorosa na pregação do Evangelho, ok? Na associação para a obra de Deus. E em segundo lugar, Paulo também ora pelos santos de Filipos. E ele então diz lá que a sua oração é que o amor aumente neles, que eles aumentem cada vez mais no amor e assim exibam o fruto da justiça, mostrando mais uma vez, como é típico na teologia paulina, que a grande marca do crente, do salvo, daquele que recebeu a justiça de Deus, é o amor. Então ele diz que este é um amor regado de conhecimento, ou seja, é um amor que é baseado no conhecimento da palavra, do que a palavra diz que é, ou como devemos amar, e de percepção, como este amor se aplica na prática, ok? Entre essas duas sessões, de louvor e de oração, nós vimos que o apóstolo Paulo faz questão de emitir um elogio àquela igreja. E o elogio que ele faz àquela igreja é basicamente duplo. O primeiro deles é uma crença na salvação deles. Ele diz que a boa obra que Deus começou, ele há de completar. E que ele estava certo disso. Então, Paulo afirma ou confirma para eles a sua crença de que eles eram salvos. E eles eram salvos ou demonstravam a sua salvação como? Na sua cooperação com Paulo, na graça que foi concedida ao apóstolo Paulo. Que graça é essa? A graça da obra do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então, o fato deles se associarem com Paulo e de maneira sincera ajudarem Paulo no avanço da obra de Deus, isso era uma exibição clara de que Deus já tinha começado uma obra naquela igreja e que ele haveria de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, ok? Então foi basicamente isso que nós vimos na aula passada. Agora nós vamos avançar para o texto de Filipenses 1 a partir do versículo 12. Mas antes disso, vamos analisar aqui o esboço da sessão. Ok, irmãos, então vamos aqui ver o esboço da sessão do capítulo 1. Então, o capítulo 1, dos versículos 1 a 30, ou seja, todo o capítulo 1, ele gira em torno do encorajamento de Paulo para viver a vida cristã, ok? Então, lembre-se que eu disse a vocês que esse é o grande tema do livro de Filipenses. É viver a vida como um cristão, certo? Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele dá encorajamentos para aquela igreja. Ele encoraja-os a viverem uma vida cristã. Ele faz isso, em primeiro lugar, através do louvor a Deus. Isso do capítulo 1, versículos de 1 a 8. Então, a gente viu como o apóstolo Paulo louva a Deus e citando palavras extremamente positivas a respeito daquela igreja. Depois, também por meio da sua oração. E a sua oração é também uma exortação para que eles aumentem o seu amor, mostrando que o fruto da justiça, ou seja, se você é cristão, é isso que você precisa exibir, é o amor.
Agora, irmãos, e na próxima aula, nós vamos ver este ponto C, a significância das circunstâncias de Paulo. Agora o apóstolo Paulo vai centrar a sua atenção nas circunstâncias em que ele estava passando. E ele vai utilizar as suas circunstâncias para encorajá-los, para continuarem firmes, ok? Então ele vai usar os fatos, a situação em que ele se encontrava, para encorajar aquela igreja para quem ele estava escrevendo. E nós vamos aqui então dedicar 2 aulas a este ponto C, ok? A significância das circunstâncias de Paulo. Nessa aula nós veremos até o versículo 18. Na próxima aula então nós veremos a partir do versículo 19, ok? Então, avançando aqui, a significância das circunstâncias de Paulo, no capítulo 1, dos versículos 12 a 13. Como eu acabei de dizer a vocês, nessa aula nós vamos analisar dos versículos 12 até o 18. Neste texto, irmãos, neste texto do 12 ao 30, mas especialmente do 12 até o 26, ok? O apóstolo Paulo, ele vai dar informações ao povo da igreja de Filipos a respeito da sua prisão. O apóstolo Paulo sabia do enorme cuidado e carinho que aquela igreja nutria por ele. Isso foi evidenciado pela remessa de mantimentos que eles enviaram por meio de Epafrodito. Obviamente, irmãos, que eles fizeram isso porque sabiam da situação de Paulo, que Paulo estava preso em Roma. Então, as cadeias de Paulo haviam se tornado bastante conhecidas e notórias. Então, o povo de Filipos sabia que Paulo estava preso em Roma, ok? Então, aqui era mais ou menos no ano 61, já faziam uns 2 anos, era tempo suficiente para a informação a respeito da prisão de Paulo se divulgar amplamente por todas as igrejas por onde Paulo passou. E então, irmãos, essa informação da prisão de Paulo, ela poderia desestimular os irmãos, ok? Assim como pôde desestimular a Timóteo lá em 2 Timóteo. Então, em 2 Timóteo nós vemos que a outra prisão de Paulo, e agora a segunda prisão que o levaria à morte, poderia causar bastante desânimo em Timóteo. Então a notícia de prisão e a possibilidade da morte de Paulo era algo que desanimava profundamente aqueles que o amavam. Então Paulo escreve aqui para o pessoal de Filipos para dar informações a eles. Mas não apenas para dar informações, mas ele vai utilizar essas informações para instruí-los. É por isso que, se você perceber, este texto do versículo 12 até o 26, que é onde ele encerra o seu tratamento sobre a sua prisão, o apóstolo Paulo ele começa usando a palavrinha progresso do evangelho, no versículo 12, e se você for na sua Bíblia aí, até o versículo 25, você vai falar, certo? Ou você vai ler lá o apóstolo Paulo falando do interesse, do progresso do povo de Filipos. Então, o apóstolo Paulo, ele vai utilizar as circunstâncias em que ele estava passando com basicamente 2 propósitos: para informá-los a respeito do progresso do Evangelho e para exortá-los quanto ao progresso na fé deles. Então este não é um texto meramente narrativo, ou Paulo não está apenas fazendo um relato aqui. Ele está utilizando o seu relato para instrução, para encorajamento, ok? Tanto encorajamento quanto ao avanço da obra, quanto ao encorajamento em relação aos relacionamentos.
algo que nós vimos já havia sido preconizado na introdução à carta na aula passada. O apóstolo Paulo, dos versículos 1 a 11, dá exatamente estas duas ênfases. Ele elogia aquela igreja, ou, na verdade, os encoraja, ora e louva a Deus, em basicamente nessas duas áreas. Em primeiro lugar, na associação deles quanto ao progresso do Evangelho, e em segundo lugar, no avanço deles quanto ao amor, que eles se tornassem pessoas cheias de amor naquela comunidade. Então, este texto, do versículo 12 até o versículo 30, ele vai lidar com esses dois pontos. O avanço do Evangelho e o progresso do Evangelho e o progresso do amor entre os irmãos. Ok? Então, é isso que Paulo quer encorajá-los. Note no versículo 12 que ele diz que aqui, na verdade, ele começa a sua carta. Ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos. Então, note aqui o uso da palavra cientificar-vos, ou seja, ele quer dar conhecimento a eles. Agora ele quer relatar para eles algumas informações que eles não tinham, ok? Então, o que nós notamos aqui é que havia sim o interesse de Paulo de informá-los sobre o que estava acontecendo com ele dentro da prisão. Só que note como é que ele coloca o seu relato. Quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então note aqui, irmãos, que parece que o que Paulo dá a entender é que havia um certo sentimento na igreja. Quando ele diz que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, ele nos dá a entender que havia nos filipenses uma certa compreensão ou uma suposição de que as cadeias do apóstolo Paulo, certo? Elas eram negativas. Havia sido um fato negativo, certo? Era algo que em si ia ser algo ruim para a obra do Evangelho. Então, qual era o pensamento que poderia estar permeando a mente das pessoas? Se Paulo estava preso, este campeão da pregação do Evangelho estava preso e por isso a obra do Evangelho estava prejudicada. Então note como aquela igreja ela era diferenciada, irmãos. Aquela era uma igreja que estava preocupada com o avanço do Evangelho. É óbvio que eles estavam preocupados com Paulo, tanto é que enviaram mantimentos para ele. Mas a grande preocupação deles, acima de tudo, era com o avanço da obra do Evangelho. Se Paulo estava preso, isso ia ser uma baixa enorme para a pregação do Evangelho. E então o apóstolo Paulo, ele diz o oposto aqui. Ele diz que antes, ou seja, ao invés de prejudicar o avanço do Evangelho, a sua prisão estava contribuindo para o avanço do Evangelho. E aqui, irmãos, no versículo 12, você tem Paulo falando a respeito das coisas que me aconteceram. E no versículo 13, certo? Ele fala das suas cadeias. Então aqui o apóstolo Paulo está falando das suas circunstâncias. E o que você vai perceber, irmãos, aqui é uma preciosa lição do apóstolo Paulo sobre como nós devemos olhar para as circunstâncias adversas da nossa vida. Então o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, na verdade ele não mostra aqui, uma concepção acerca das suas circunstâncias
que seria normal de se ver. Ou seja, que ser preso é ruim, que aquele desconforto é algo negativo, de que ele poderia estar fazendo muito mais pela obra. Você não tem essa percepção do apóstolo Paulo, a percepção desanimadora a respeito das circunstâncias. Na verdade, ele mostra aqui que as circunstâncias que estavam acontecendo não o desanimaram a pregar o Evangelho. Então veja aqui o versículo 13. Ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, irmãos, em primeiro lugar ele diz aqui que as suas cadeias eram em Cristo. E eu expliquei a vocês que esta expressão na teologia paulina, ela possui a ideia de união. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que as suas cadeias eram em união com Cristo. O seu sofrimento era uma forma dele entender que estava unido a Cristo, visto que ele estava sofrendo pelo mesmo propósito que Cristo sofreu, que é o avanço da salvação de Deus neste mundo. Então, como Paulo estava preso ou sofrendo oposição pelo mesmo motivo que Cristo sofreu, o seu sofrimento nada mais é do que uma continuação do sofrimento de Cristo. Por isso é que ele diz que o seu sofrimento é em Cristo, ou seja, em união ao sofrimento de Cristo. Então, uma grande lição que nós tiramos aqui, irmãos. Se o nosso sofrimento é decorrente do nosso pecado, da nossa negligência, o que nós precisamos é arrependimento, é contrição, é pedir perdão de pecados, pedir transformação da parte de Deus. Porém, se o nosso sofrimento é porque nós estamos fazendo o que é certo, se o nosso sofrimento é porque nós estamos sendo fiel à causa de Deus, à obra de Deus, se nós sofremos pela obra, então nós precisamos entender este sofrimento como algo nobre para nós. Porque nós estamos sofrendo os sofrimentos de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo em seu sofrimento. Assim como Cristo sofreu para o avanço da obra de Deus neste mundo, assim nós estamos sofrendo também para o avanço da obra de Deus neste mundo. Então, essa é uma percepção muito tremenda, muito marcante do apóstolo Paulo a respeito das suas cadeias, pois ele estava preso por pregar o Evangelho. E o que ele diz, irmãos, agora? Ele vai explicar as duas maneiras em que as suas prisões contribuíram para o avanço do Evangelho. Em primeiro lugar, na verdade ele vai falar de 3 maneiras em que as suas prisões contribuíram para o avanço do Evangelho. Em primeiro lugar, por meio da sua própria proclamação. Ele diz que as suas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aí você pode se questionar: como é que as suas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana? Irmãos, para que o apóstolo Paulo tivesse acesso à guarda do imperador, certo? Digamos assim, à polícia imperial, ele precisava ter ali algum desses guardas por perto. Ou então entrar nos palácios dos senadores e do governo, certo? Do palácio do imperador. Porém, nós sabemos que Paulo estava preso em prisão domiciliar.
E nestas prisões, irmãos, o preso ele ficava com correntes amarradas aos seus pés. Por isso que ele fala das suas cadeias. Hoje nós chamamos de cadeia aquelas grades. Mas Paulo usa a palavra cadeias porque ele fala das correntes amarradas nos seus pés, ok? Então, ele ficava com essas correntes e algum guarda pretoriano ficava vigiando o prisioneiro. Obviamente que seria necessário um rodízio de 24 horas, certo? Então, digamos que a cada 3 ou 6 horas, um guarda pretoriano iria lá vigiar o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo enxerga isso como o quê? Como uma grande oportunidade. Você tem um guarda pretoriano ali na sua casa, e o que é que você vai fazer então com esse guarda? Você vai pregar o evangelho para ele. Você vai mostrar para ele o porquê que você estava preso. Você vai testemunhar ou testificar da sua prisão por amor do evangelho àqueles guardas. E aí o que aconteceu? Que toda a guarda pretoriana e todos os demais na cidade de Roma, ou seja, familiares, crentes, todos os irmãos, todas as pessoas que sabiam da prisão de Paulo na cidade de Roma, ficaram conhecendo ou souberam o real motivo pelo qual Paulo estava preso. Paulo não era um criminoso comum. Paulo era um criminoso do Evangelho. Ele estava ali por amor ao Evangelho. Ele estava ali por causa da pregação do Evangelho. Isso então, irmãos, fez com que o Evangelho se divulgasse, o Evangelho se espalhasse na cidade de Roma. Então, Deus levou Paulo preso a Roma para tornar o Evangelho mais conhecido na cidade de Roma. Então, note, irmãos, como o apóstolo Paulo não encara as suas circunstâncias adversas como motivos de desânimo. Ele encara as suas circunstâncias adversas como oportunidades de servir a Cristo. Então, uma vez que você coloca Cristo como centro da sua vida, as circunstâncias, quer positivas, quer negativas, contribuirão para o avanço do seu serviço ao Senhor Jesus Cristo. As circunstâncias não são impedimentos para que você sirva ao Senhor Jesus. As circunstâncias são oportunidades para que nós sirvamos ao Senhor Jesus Cristo. E o exemplo aqui do apóstolo Paulo é mais uma vez grandioso. Ele ficou preso, mas o evangelho não ficou preso. O evangelho não estava preso. Ao pregar para um guarda, o guarda contava para a sua família contava para outros. Havia então, isso se espalhava dentro do palácio, dentro da equipe dos guardas, e acabou que toda Roma ficou sabendo daquele prisioneiro por amor de Cristo. E então a segunda maneira em que o evangelho progrediu por meio da prisão de Paulo foi por meio da pregação de outros. E versículo 14 mostra isso. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, ok? Então essa palavrinha, essa expressãozinha no final, de Deus, ela não aparece nos melhores manuscritos. Então você pode entender que Paulo ou falou palavra ou palavra de Deus. Mas de qualquer forma, ele está falando aqui a respeito do Evangelho. O que aconteceu então? A notícia em Roma de que o apóstolo Paulo estava preso por amor ao Evangelho, ao invés de causar desestímulo
medo em muitos irmãos, isso causou foi estímulo. E esse é um estímulo no Senhor. Veja mais uma vez a expressãozinha em aqui. A ideia aqui, irmãos, é que eles estavam fazendo a mesma coisa que Cristo faria. Eles não se desestimularam nas adversidades, mas eles se estimularam nas adversidades. Então eles viram as algemas do apóstolo Paulo e aquilo os motivou a pregar com mais desassombro o evangelho. E é muito interessante, irmãos, como na história da igreja, o período em que os cristãos foram mais fervorosos, mais tementes e mais corajosos foram nos períodos de perseguição. Deus nunca permitiu que o fogo da igreja se apagasse no seio da perseguição. Deus sempre avivou o seu povo no seio da perseguição, ok? Então, os períodos da história em que a igreja se amornou, em que a igreja perdeu a sua coragem, como houve na Idade Média, como houve em muitos períodos depois da Idade Média, certo? Como tem havido agora no Brasil, isso tem mudado, mas como houve no Brasil por muitos anos, o que faz com que a igreja se desestimule é a falta de amor pelos irmãos, é a falta de conhecimento, de vigor na obra de Deus, ok? É a falta, enfim, de amor pela palavra de Deus. Mas, em todos os momentos em que a igreja esteve perseguida, Deus avivou o seu povo. E é isso que Paulo estava dizendo, que ao invés das pessoas se desestimularem, Deus os estimulou a pregar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, aquelas circunstâncias adversas de Paulo favoreceram para que outros pregassem o Evangelho. E agora, irmãos, dos versículos 15 a 18, o apóstolo Paulo vai mostrar ainda uma terceira forma em que o Evangelho progrediu na cidade de Roma. Forma essa um pouco inusitada, certo? Por quê? Porque Paulo vai falar agora dos seus opositores, que as suas prisões atraíram opositores e que o evangelho está progredindo por meio destes opositores. Isso é bastante irônico, isso é bastante, certo? Isso é algo realmente estranho e interessante de se notar. Então eu preparei aqui um quadro, certo? Para mostrar para vocês como é que houve então este avanço. O que o apóstolo Paulo diz? Voltando aqui ao texto. Que alguns proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros fazem de boa vontade. Então ele acabou de dizer que muitos irmãos, movidos pelas suas algemas, estavam pregando o evangelho. Agora o apóstolo Paulo vai afunilar aqui o seu comentário. Ele vai mostrar que nestes irmãos que estavam pregando o evangelho, haviam dois grupos. E só abrindo um parênteses aqui, irmãos, note que o apóstolo Paulo aqui não questiona se eram irmãos ou não, ok? Então ele diz que muitos irmãos pregaram a palavra, alguns por um motivo, outros por outro. Então o apóstolo Paulo não coloca em questão aqui se eles são ou não irmãos, ok? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo não os considera como falsos pregadores. Ele não os considera como falsos mestres da igreja. Isso porque, irmãos, isso nós sabemos porque o apóstolo Paulo, ele sempre combateu os falsos mestres. E ele jamais chamaria um falso mestre de irmão, ok? Então ele coloca dentro desse grupo dos irmãos aqueles que faziam isso
de uma forma, movidos de um interesse, e outros irmãos movidos por outro interesse. Então note como é que ele coloca aqui. Os parceiros de Paulo e os oponentes de Paulo, eles têm algo em comum. Eles pregam a Cristo. Então note que Paulo não questiona a ortodoxia de ninguém aqui. Eles estavam pregando a Cristo corretamente. Paulo sabia que a pregação deles era ortodoxamente correta, certo? Isso é uma redundância, ortodoxia correta. Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que a pregação deles era uma pregação correta. Então Paulo não coloca em questão aqui a pregação deles. A pregação era da palavra, a pregação era de Cristo, era do Evangelho. O que eles estavam fazendo era algo bom, eles estavam pregando a Cristo. Então, neste ponto aqui, eles estavam igual. Só que os parceiros de Paulo estavam pregando a Cristo de boa vontade. Ou seja, com boas intenções. É essa a ideia. As intenções de uns eram boas. A vontade de uns de pregar o Evangelho era boa. A vontade, as intenções dos oponentes de Paulo eram movidos por inveja e rivalidade. Então aqui, irmãos, é interessante. Entre crentes, isso pode acontecer. Você mesmo já deve ter sentido ou percebido rivalidade, inveja entre irmãos dentro da igreja. Então, muitas vezes, o que acontece? Você tem dois irmãos dentro da igreja que tocam violão. E os dois tocam no louvor, certo? Só que um toca no louvor porque quer servir a Deus sinceramente. Outro toca no louvor ou se estimula a melhorar o seu toque ali no louvor porque tem inveja do outro e porque quer ser melhor do que o outro. Diante das pessoas, isso não é necessariamente percebido, certo? E no momento do louvor, não importa se é um ou outro que esteja tocando. O louvor vai sair bem tocado, ok? Agora, obviamente, irmãos, que aqui nós não vamos discutir tanto aquela questão se uma ação boa com a intenção má precisa ser evitada, ok? Então, a minha opinião pessoal é que o apóstolo Paulo está pegando um caso muito específico. Agora, dentro da igreja, se você sabe que tem um irmão que o seu firme propósito em servir na igreja é derrubar o pastor, é ser rival, é claro que isso precisa ser corrigido. E Paulo não entra no mérito aqui da correção. O apóstolo Paulo, é óbvio que o apóstolo Paulo não concorda com as intenções daqueles irmãos, ok? É óbvio isso. É óbvio também que o apóstolo Paulo não está dizendo que as intenções das pessoas é o de menos. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está querendo mostrar aqui é como o evangelho se divulgou. E ele mostra que ele se divulgou de duas frontes. A primeira de pessoas de boa vontade e outras de pessoas com rivalidade, com inveja dele. Os parceiros de Paulo fizeram isso por amor, ok? Por amor ao apóstolo Paulo, por amor a Deus também. Então, no versículo 16 diz que estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, note mais uma vez a associação de Paulo de amor com conhecimento, ok? Então, estes por amor, sabendo. Então, uma vez que você conhece as necessidades da pessoa, você demonstra amor por aquela pessoa.
Então, uma vez que aquelas pessoas sabiam das necessidades de Paulo, da dificuldade de Paulo de proclamar o Evangelho, o que é que elas pensavam? Então, vamos continuar a obra de Paulo. Isso era por amor. Os oponentes de Paulo fizeram isso por discórdia. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. O que é uma discórdia, irmãos? Uma discórdia é uma discordância. Então, o que eles queriam, certo? Eles estavam fazendo aquilo movidos por alguma discordância com o apóstolo Paulo. Talvez alguma discordância metodológica, ministerial, mas enfim, por discordarem de Paulo e por terem inveja e rivalidade com ele, eles estavam pregando o Evangelho. Agora, note algo bem interessante aqui no versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz que os seus parceiros pregavam sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Já no versículo 17, eles pregam a Cristo julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Tu note o contraste aqui entre o sabendo e o julgando. Isso é muito interessante, irmãos. Os parceiros são pessoas que conhecem um ao outro. São pessoas que procuram entender os outros, saber das circunstâncias do outro. Já os oponentes, eles são pessoas que julgam umas às outras, que mantêm suas atitudes com base em julgamentos, ok? E o que eles estavam julgando? Eles estavam julgando ou supondo que aquilo iria prejudicar a Paulo. Eles estavam supondo que pregar o Evangelho iria prejudicar a Paulo, talvez por divulgar mais ainda aquilo que havia causado a prisão de Paulo. Então note a que ponto eles chegaram. Eles se estimularam a pregar o Evangelho, julgando que Paulo iria achar ruim aquilo. Então note aqui como há uma desconexão, como eles realmente são oponentes. Eles não conhecem Paulo, eles não sabem quem é Paulo, eles não sabem, não conhecem o coração de Paulo. Ao contrário dos seus parceiros, eles sabem que Paulo está preocupado com o avanço do Evangelho. E qualquer coisa que você faça pelo avanço é visto positivamente por Paulo. E então no versículo 17 ele diz, versículo 18, desculpe, Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Então uns pregam a Cristo com sinceridade, verdadeiramente. Outros utilizam a pregação de Cristo como pretexto para prejudicar a Paulo. Então você tem aqueles que se associam com Paulo e aqueles que usam a obra de Deus com pretextos pessoais, por intenções pessoais. Qual é a conclusão do apóstolo Paulo aqui no versículo 18? Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Essa expressão final aqui, irmãos, isso me regozijo, sempre me regozijarei, a ideia é assim. Quanto mais Cristo é pregado, mais regozijo eu sinto. Então, se as minhas cadeias contribuem para o avanço do Evangelho como está contribuindo, que eu fique preso, que Cristo seja pregado, quer por pretexto, quer por verdade. E a grande lição que Paulo nos ensina aqui, irmãos, é que a nossa imagem não está acima da imagem de Cristo. Se há pessoas que não vão com a nossa cara, se há pessoas que você não gosta, que são seus oponentes, se há pessoas que naturalmente
não te conhecem, julgam suas atitudes, fazem algo para te prejudicar. Se existem pessoas assim, saiba que a sua imagem não é maior que a imagem de Cristo. Que Cristo seja pregado. Quem não pode deixar de ser honrado é Cristo. Se for para Paulo ser desonrado, se for para Paulo ser invejado, rivalizado, que seja, que o que não pode é que o evangelho seja silenciado. Então, se eles estão pregando a Cristo, não importa o que eles pensam de Paulo, é isso que Paulo está dizendo. E isso, irmãos, é uma lição preciosíssima que nós tiramos para nós mesmos. Se Cristo for o centro da sua vida, as pessoas não serão motivo de desânimo. Então, nós já vimos aqui que as circunstâncias não serão motivo de desânimo. As pessoas também não. Então, na sua igreja, você tem irmãos ali que não gostam de você, que são problemáticos, que querem competir ou rivalizar com você, que querem puxar o seu tapete. Lembre-se disso. Quem não pode ter a imagem manchada é o Senhor Jesus Cristo. Defenda a causa de Cristo. Não pense na sua imagem. Pense na imagem do Senhor Jesus Cristo. Pense no avanço da obra de Cristo. Encare as pessoas à luz da obra do Evangelho. Se aquilo que as pessoas fazem atrapalha o avanço do Evangelho, então diga como Paulo disse para Tito, lá em Tito capítulo 1. É preciso fazê-los calar. Mas se aquilo que as pessoas fazem contra você não impede o avanço do Evangelho, e na verdade até contribui, então deixe que falem. Porque Cristo é que não pode estar aprisionado. Paulo não tem problema algum. Então é isso, irmãos. Vamos dar uma paradinha por aqui na nossa análise, certo? Na próxima aula, então, a gente lembra e continua aqui a partir do versículo 19. Então fiquem com Deus. Até a próxima aula.